Bom, bora lá, galera. Bora trabalhar. Deixa eu só silenciar o celular aqui, porque segundo a Emília, o barulho do celular fazendo notificação atrapalha a concentração dela, né? Então, sabe como que é a pessoa, né? No grupo, então não é novidade nenhuma. Mas vamos lá. Ai, ai, vai ser longo, mas bora lá. Bom, Petro eu não vou analisar porque o Jonas já fez. Vamos começar com o Sambi. Cara, Sambi, eu tenho ela, tá? Tô segurando ela. Não vou sair porque pra mim tá de boa. Mas é. Vocês lembram, né, que teve aquele. Sei lá, umas 3 semanas atrás. Isso aqui eu vou me ater um pouquinho a ela. Essa aqui foi umas 3 semanas que a gente fez essas marcações aqui. Mas eu vou me ater um pouquinho a ela porque essa movimentação que ela tá fazendo tem muito a ver com o que o Sierra fala para vocês, tá? Então vou me ater um pouquinho a ela aqui. Depois as outras a gente vai passando um pouco mais rápido. Sobre essa parada de pegar papel para casar e tudo mais lá, eu não vou ficar atendo muito a isso. Isso eu vou falar de parte gráfica e parte técnica. Essa parte é mais a parte do Sierra, tá? Teve uma galera, quando esse preço esticou aqui, que foi no dia. Que dia foi, meu Deus? Dia 31, ó, dia 31 de julho. Esticou. Quando ele fez esse padrão aqui no dia 3 de agosto, porque foi um final de semana, né, de 31 para 3 de agosto, a galera zerou. Eu não zerei e eu vou falar, eu ainda não zerei esse papel, tá? Eu não zerei ele por quê? Porque ele, beleza, ele tinha esticado, tinha a chance de ativar a caneta, porque para variar tem que ser de praxe, né? Eu esqueci de ativar a caneta. O celular tá vibrando ali, ainda bem que eu não deixei, porque senão a rabugenta ia começar, isso aqui atrapalha, mas enfim, vamos lá. Tinha a chance desse preço, quando nesse patamar, nesse candle aqui, ó, de 3 de agosto ele voltar, ele devolver o movimento todo? Tinha, tá? Tinha. Porque ele abriu, olha o tamanho desse gap que ele abriu. Então tinha, pelo menos para a gente colocar um ponto de Fibo, nesse momento aqui tinha. Mas eu falei, mano, eu vou seguir, apesar daquela recompra, daquela troca que o pessoal da Espanha queria fazer e tudo mais, eu falei, mas deixa aí que se dane. E ele pegou, vocês podem ver que ele deu umas porradas pra cima, né? Só que aí eu quero me ater a esse momento aqui, tá? Ó, porque vem de encontro ao que o Sierra fala conversa com vocês no grupo, tá? Então vou me ater a isso aqui. O que que acontece? Por que que tipo o porquê que a gente segura o papel sempre e administra? E a gente não leva, não fica pegando papel para aposentadoria, vou me aposentar, esse papel aqui é para carrego. Com a gente não tem esse negócio, tá? A galera do grupo sabe, e quem não sabe tá sabendo agora. Mas como eu vou identificar que o preço já chegou no patamar que tipo ele vai para eu ficar se eu não ficar segurando ele, porque ele pode voltar a devolver o movimento aqui embaixo. É o padrão, sempre acontece, cara. E a gente já mostrou isso em caixa seguridade, mostrou em todos. Digamos que esse gap aqui são candles, né? Que fizeram a pernada, tipo pernada aqui, coisa parecida. É o básico que a gente fala. Fica até repetitivo, fica até chato, né? Papel acelerando, é basicão. É o mesmo de sempre, que há mais de mês a gente está falando, desde lá do grupo do Chilique Marelli lá. O papel acelerando, quando ele começa a desacelerar, aquele padrãozão. Ele começa a desacelerar, ele perde a inclinação, que seria essa inclinação dessa seta que eu coloquei, ó. E isso já demonstra pra gente que esse papel ele já está cansando nessa tendência. Então eu já ligo o sinal de alerta. Como a galera, tem uma galera que saiu lá em Caixa Seguridade, que saiu em BB Seguridade. Ó, observe esse padrão aqui, ó, de descanso do preço. Eu vou mostrar como os padrões se repetem, tá? Ó, pra vocês verem, ó.
Tá vendo aqui, ó? Ó, eu não vou nem tirar o desenho que eu fiz aqui, eu só vou arrastar o gráfico de caixa de seguridade para aqui. Tá, ó. Ó, tá vendo a coincidência? Então quando vocês perguntam, mas como que vocês sabem que tipo o preço está chegando no ponto final dele e ele vai reverter? Tá aí, ó. Eu não vou nem mexer no desenho e eu vou de novo mover o gráfico. Tá vendo aí? Então é simples, cara. Se vocês precisam aprender a fazer análise técnica, análise gráfica. Porque se vocês vão saber, porque muitas vezes vocês não saem de um papel, vocês até acreditam que ele está esticado e tudo mais, mas não saem do papel porque não sabe se o preço vai subir mais, se ele não vai subir mais e não sei o que, entendeu? E esse é o padrão que vai sempre se repetir. Qualquer papel que eu colocar aqui, ele vai se repetir esse padrão. Força na tendência, desaceleração do preço, na ponta que ele está esticado, e ele vai fazer uma consolidação que ele está fazendo aqui. Por isso que a gente traçou essa consolidação. Essa consolidação que a gente traçou foi lá no dia 3 de. Dia 3, dia 4, dia 5 de agosto. Olha lá. E ele fez a deriva, fraqueza do preço, e rompeu essa deriva. Porque essa deriva, essa fraqueza, essa desaceleração, a gente chama de deriva, é a fraqueza do preço naquela ponta. E sempre acontece, e ele pega e rompe. E aí qual que é a administração que a gente fez, que a gente falou pra galera fazer lá em Caixa Seguridade? Muitos fizeram. Administrar o papel. Como administrar? Você pega uma fibra, deixa eu apagar agora que eu já posso apagar. Você pega uma fibra de correção e traça. Qual que é meu ponto de administração aqui? Se eu acreditar que esse papel, quiser segurar esse papel de repente, num pensamento do papel, tipo vir corrigir, fazer uma correção, mas voltar a agredir de novo a resistência da consolidação, agredir esse ponto que foi a resistência onde ocorreu a reversão do preço. E ele pegar, pivotear e me trazer mais alguns alvos, podendo até chegar, vir buscar essa resistência aqui, ó, eu vou administrar. Eu não vou sair do papel. Se eu entrei no papel bem no local que está me dando um lucro e eu consigo segurar esse lucro até o primeiro ponto de correção, que é o 38,20, que aqui nesse caso tem uma média de 20 que ampara ainda mais esse preço, tá? Que pode fazer aquele esquema que a gente fala que é o power, né? Que o preço vem aqui, ele, peraí, deixa eu só tirar aqui para não dar BO de novo. Ele vem aqui, vem buscar o suporte da consolidação, encontra essa 20, encontra o 38,20 que é o primeiro ponto de correção, e ele não vem buscar os 50%. Ele se mantém acima, sente esse 38,20, demonstrando que o preço está com força naquela ponta compradora, e vem agredir de novo a resistência da consolidação, e vem agredindo. Pivoteando, né, obviamente, que o mercado não anda reto, pivoteando e vai vir buscar os alvos aqui. Vamos projetar aqui, eu não fiz isso, tá? Vamos projetar aqui para ver se a gente, o que a gente tem de alvo aqui. Pago já e ainda falta ser pago, tá? Eu vou pegar esse fundo e vou pegar esse topo aqui, porque é o único topo que eu tenho. Se eu olhar para minha direita, eu não tenho topo proeminente nenhum, que se destaque nenhum. Então vamos lá. Eu vou tirar isso daqui, porque já deu para vocês ter, tipo, observarem o ponto que eu falo para vocês, né, de deriva de fraqueza do preço. Vou pegar a FIBO, tracei uma FIBO de correção. Eu quero saber até onde esse preço está indo, tá? E até onde ele pode ir. Que foi a mesma coisa que a gente fez em Caixa de Seguridade. Quando o papel ainda estava aqui, ó. Vamos fazer a dinâmica para vocês entenderem. Tá? O papel estava aqui, foi quando ele fez aquele candle do dia 3. Esse candinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para ajudar melhor vocês. Mais um. Mais um. Acho que agora dá para perceber. Tá? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, esse candle aqui, ó. Esse verdinho que tá aparecendo. A gente tinha esse cenário no dia 3 de agosto. Como ele rompeu, ele era para ter voltado já no exemplo no dia 3 para fazer uma correção. Ele não voltou, então vamos projetar alvo. A gente pegou a fibra de alvo, fundo que se iniciou a pernada de alta e o topo mais proeminente. Como eu não tenho nada na minha direita, por causa desse gap enorme que abriu aqui,
eu tenho que buscar um topo que foi destaque na minha esquerda, que a gente fala que é o topo espelhado, que é esse daqui, né? Você pode ver. O único topo que a gente tem aqui que se destaca é esse topo aqui, onde está passando a seta. Então é esse que a gente vai procurar. Vamos traçar o primeiro alvo, tá? O primeiro alvo está aqui. Quando foi na segunda, dia 3, foi segunda, na terça. Oh, caramba, peraí. O preço andou, ó lá, cravou nosso primeiro alvo, tá vendo aqui? E aí a gente já começou a ver essa fraqueza desses candles em relação aos candles que começaram, no caso esse candle, né, que começou a força, e a gente já sabia. Por esse gap aqui, isso eu estou falando para vocês de análise técnica, tá? A gente já sabia que olhando esse gap, dentro desse gap aqui, deixa eu até mudar a cor para vocês entenderem. Se eu tenho um gap, se o preço me abre em um gap, que é gap é esse espaço aqui em branco que fica, vocês podem ver que dificilmente vocês veem um gap. Aqui tem um, aí de repente aqui tem outro. São fatos relevantes, são coisas parecidas. Mas esse gap aqui, a gente tem que imaginar ele, como ele está numa tendência de alta, que esse gap é um candle positivo que tem aqui dentro. Tá? É isso aqui, ó. É um candle positivo. É como se o mercado tivesse dado umas pernadas de alta, como foi aqui, ó. Tá? Como está na ponta compradora, é um candle positivo. A gente costuma falar que é um candle verde. Então a gente já tinha, olhando, contando com o gap, um mercado esticado. Então a gente falou, mano, tem o primeiro alvo pago aqui, o mercado está esticado por causa desse gap, tá? Ele está esticado por causa desse gap, então tem chance desse preço ir buscar um suporte, uma resistência importante ou coisa parecida e começar a vir corrigir, porque ele já está esticado. O mercado ele sempre anda em pernada e correção, tá? Então o que, é que a gente fez? Aí foi aí que a gente traçou aquelas linhas verdes que estavam aqui, em cima desses três candles. Fizemos isso, tá? Opa, sempre acontece isso, espera aí. É porque está sumido ali, eu não andei com o gráfico, então vai ficar difícil projetar ele aí. Meu filho, pronto, deixa aí que depois a gente estica ele. O cenário era esse, tá? Que vocês estão vendo aqui. Droga. Vou deixar ele curtinho aqui para eu conseguir andar com ele, porque senão não vai. Como eu não tenho o gráfico andando ali, ele não vai parar. Ele não para onde não existe. Para aí. Pronto. A gente fez esse cenário. Só que quando a gente viu esse cenário em cima desses três candles aqui, a gente percebeu que o mercado estava desacelerando, que é o que a gente sempre fala, o mercado estica e ele começa a desacelerar. O que, é que a gente fez? Viemos na FIBO e falou, ó, já tinha pago o primeiro alvo, vamos projetar o segundo alvo. Projetamos o segundo alvo. A gente sabe, partindo dessa premissa, que o preço está desacelerando, ele pagou o nosso primeiro alvo e está perto do segundo alvo. Então, qual que é a nossa ideia? Se o preço está desacelerando, vamos acompanhar ele de perto, administrando essa entrada que a gente fez, porque pode ser que os compradores estão querendo levar esse preço no segundo alvo. E a partir do segundo alvo, eles soltam um preço para uma correção. Entendeu? Então fomos. Vamos lá, selecionar aqui. Aí fomos, o preço andou segunda, terça, na quarta. Ele veio buscar esse topo da consolidação. Essa consolidação não tinha, só para mostrar o cenário para vocês, tá? Essa consolidação não tinha. A gente veio, esticou mais a nossa linha de deriva, tá? Segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, o preço continuou. Aí quando a gente viu que esse candle de quinta-feira ele não passou acima do candle de quarta-feira, aí sim a gente veio, tá? Isso aqui é análise técnica, vocês precisam aprender isso. E traçamos essa consolidação aqui. Porque falou, ó, pode ser que esse patamar, apesar do nosso segundo alvo estar aqui em cima, que é essa linha branca, esse patamar foi respeitado por 2 dias. Pode ser que aí seja a resistência. Mas vamos continuar administrando porque está perto do nosso segundo alvo. Segunda, terça, quarta, quinta. Opa, sexta. O preço segurou lá em si, ó, manteve aqui a pressão, a agressão na resistência da consolidação. Segunda-feira, agora próxima segunda-feira, né? Foi sexta. Segunda-feira manteve. Segunda, terça, quarta, quinta manteve. Opa, ó lá. Quando foi na semana seguinte ele veio buscar o alvo. Quase toca o alvo. Mas aqui, como a gente costuma falar, deixar um pouquinho pro santo, a gente já estava administrando, já estava olhando isso aqui.
o nosso ponto de administração era aqui, ó, nesse momento. Era esse patamar de preço. Por quê? Porque a gente viu que o preço agredia a resistência da consolidação e não passava desse 50% da consolidação, por assim dizer. Então, ó, vamos administrar aqui. Se esse preço voltar mais que isso aqui, a gente sai da operação. Tá? Mantém o lucro. Quando foi na quarta, na terça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando foi na sexta-feira, ele veio tocar nosso alvo, nosso segundo alvo. Que a gente já tinha projetado ele desde quando o preço estava aqui, ó. Tá? Ó, cravou o nosso alvo lá, ó, uma semana depois. Quando ele cravou nosso alvo, aí vem de encontro aquela parada que já estava aqui desenhada. Foi por isso que a gente desenhou. Falou, pô, pagou o nosso segundo alvo. Já pagou o nosso segundo alvo, derivando, perdendo força, então, mano, a proeminência desse preço romper essa deriva e vir corrigir pontos de FIBO é grande. E o preço se seguiu, entendeu? E agora está nesse cenário que está agora. Então, esse desenho que estava aqui foi o desenho que a gente fez desde o dia 3 de agosto. Só para vocês entenderem, tá? Então, e é isso que está agora. Só que, igual eu falei para você, não saímos do papel ainda. Por quê? Porque a gente vai administrar. Pelo fato da gente ter uma média de 20 próximo ao 38,20 e o suporte dessa consolidação, logo a gente tem três pontos fortes. Temos o suporte da consolidação, temos a média de 20, que é uma média forte que ainda mantém a inclinação, por assim dizer, e temos o primeiro ponto de correção, que é 38,20. Então, a gente tem um respiro aqui para administrar esse trade aqui, ó. Esse trade, essa operação. Eu não gosto de ficar falando trade, que as pessoas, é day trade, não sei o quê. Mas essa operação que a gente entrou aqui, a gente pode administrar ela aqui. Entendeu? Então, quer dizer, a galera quando viu, tem uma galera pesada, cara, pesada, que quando viu esse preço abrir com esse gap enorme aqui, ó, já realizou. Eu acredito que tem muita gente aqui que tinha SAMB na carteira, realizou quando viu esse gap. Mas vocês entendendo um pouco de análise gráfica e análise técnica, vocês conseguem administrar a operação, a ação de vocês. Agora imagine que tipo, a galera entrou e está segurando esse papel aqui, e agora esse papel começa a derreter todo aqui. Não, eu vou segurar esse papel porque tem fator disso, tem fator daquilo, tem um laço forte à empresa, que não sei o que, que não sei o que. Eu estou falando, tipo, fazendo de conta que seja esse papel, seja qualquer outro papel, porque o movimento vai ser sempre o mesmo, tá? Então, a gente vai administrar ele aqui, esse patamar de preço de 20. Pera aí, deixa eu só ver aqui. Vai no tempo, seu tempo, tá? Ah, não dá pra mexer já. Ó. De 28,30, vai, por assim dizer. Porque a gente sabe que tem três pontos importantes que pode segurar nosso preço. E esse mercado, ele vir bater aqui, ó. Tá? Ele vir corrigir, sentir esses três pontos importantes que temos e voltar a agredir para fazer o quê? Para vir e buscar o nosso terceiro alvo que ainda está ali em cima. Olha o nosso terceiro alvo onde está lá. Ó. Tá? Praticamente na resistência que eu já tinha marcado aquela hora. Tem ainda o cenário para isso. Agora, se ele vier agredir. Caralho, o vídeo está ficando muito longo. Se ele vier agredir o 38,20, que é o nosso primeiro ponto de fio. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá? Se ele vier agredir o 29,30, que é o de preço que eu estou falando, de alvo, é o 38,20 de correção, que é o primeiro ponto de correção, por assim dizer. E ele começar a agredir muito esse ponto aqui, e a minha média de 20, que é essa média azul aqui, ela perder inclinação, significa que ele vai vir buscar pontos de correção mais baixos. 50%, 61,8. E se ele rompeu 61,8, que eu sempre falo, é o último ponto de defesa dos compradores para se manter naquela tendência. Ele vem buscar fundo. Tá? Igual foi o Caixa de Seguridade. Ó, é o mesmo cenário. Entendeu? Ó, a gente fez esse cenário. É o mesmo cenário que está lá. Administramos ele até o 38,20 da pernada. Da primeira pernada. Ó, pra você ver se não é a mesma coisa. Administramos eles ali até aqui. E a galera administrou, porque a gente fez junto isso aqui. A gente está fazendo dentro desse papel analisando desde o dia 22 de julho. Eu falei pra galera, lá no outro grupo ainda, se romper o 38,20, ele tende a vir buscar pontos mais baixos de FIBO. E até se vocês não saírem e ficar segurando, acreditando que é o papel da vida de vocês, não sei o que, ele vai entregar, vocês vão sair no zero. Se vocês entraram aqui, vocês vão sair no zero. E estão quase no zero. Imagine quem não saiu desse papel aqui, que não entende de análise técnica, análise gráfica, e não saiu desse papel aqui.
Está amargando o 0 a 0. Ficou todo esse tempo dentro do papel, de 9 de julho a 20 de julho, ficou 11 dias nesse papel. 11 dias não, caralho. Peraí, desculpa falando palavrão. 11 de junho, 5 de junho, vai. Não, vamos ver o rompimento. 10 de junho. Ficou um mês e 10 dentro do papel, quase um mês e meio dentro do papel, com lucro, e tá vendo o lucro sendo devolvido todo aqui embaixo de novo. Que graça tem pegar papel para carrego, para casar com o papel, no cenário que o Brasil está hoje? Não tem graça nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Se você pode administrar o papel. Entende? Vamos lá. Vou voltar lá. Então é o mesmo cenário que pode acontecer aqui. Só que a gente, o mesmo cenário que aconteceu com a Caixa de Seguridade pode acontecer aqui. Só que a gente já tem esses pontos de administração. Podendo sair aqui, ou quem está no papel pode sair mais aqui em cima. A gente sabe que tem que administrar o papel. Então é isso quando a gente fala que não se deve casar com o papel. Porque, digamos, vamos colocar lá, que o papel venha e ele venha buscar esse primeiro ponto de correção aqui, tá? E ele começa a fazer um padrão de reversão, e a partir do padrão de reversão a gente reentra de novo, compra de novo. Porque sabe a probabilidade dele romper. Peraí que eu preciso tirar isso aqui. A probabilidade dele vir e romper essa resistência da consolidação, se ele fizer o padrão, se ele só corrigir em 38,20 e voltar para a tendência de alta, significa que o papel está com força ainda naquela tendência. Se ele corrigir só 38,20 e voltar para a tendência de alta. Então a probabilidade da gente pegar esse papel, ao invés de sair em aqui embaixo, né, 29,30, a gente tem a probabilidade, ele voltando a agredir a resistência da acumulação, a gente tem a oportunidade de pegar esse papel e levar ele até 38,87. 31, ou 38, 31,87. 31 reais, por assim dizer. E se acontece dele romper aqui, tá? Digamos que ele veio corrigir 38,20 e voltou a agredir a resistência, rompeu, obviamente pivoteando, porque ia amparado pelas médias. A partir desse momento a gente vai administrando. A gente tinha ideia do papel, de sair do papel, igual a gente falou. Aqui tem a ideia, né? Caso ele venha agredir demais o 38,20. No 28 reais. Se ele me rompe aqui, a minha administração é trazer o preço, tipo, colocar o meu alvo aqui, ó. O meu stop aqui, por assim dizer, né? Em 29. Ele começou aí de novo, continuou indo, rompeu cabeça de pivô, meu stop vem para cá, minha administração do meu preço vem para cá, 30 e 30 e 24. Ele continuou indo para vir pagar dando pernadas de altas consistente amparado pelas médias, para vir buscar o meu terceiro alvo que está aqui em cima. A cada candle que ele faz e fecha naquele dia, o candle diário, eu vou levando para o fundo do candle diário que fechou. Até que vai chegar um momento que ele vai voltar e vai voltar no preço que era o meu preço de administração. Eu saio do papel. Não tem que ficar carregando papel para a vida inteira, gente. No cenário que o Brasil está hoje. Quem tem o papel já, beleza, tranquilo, faz. Mas para comprar agora, para ficar nesse cenário, não tem o porquê. Entendeu? E é isso. Eu vou mandar essa aula lá no grupo, aqui no grupo, né? Que vai ser aqui no grupo, no caso. Porque eu falei pra caralho, eu não saí nem da primeira ação ainda. Tem mais 20 ações.